Galerinha do 8º ano, professor Alexandre Basílio, mais uma vez com vocês, terceira aula. Hoje nós vamos falar sobre um esporte de invasão, que é o mais praticado, é o mais querido na escola, né? Mas tão importante quanto os outros. E antes da gente começar a falar um pouquinho do Futebol Society, né, falar um pouquinho da história dele, lembrar vocês da interação com o professor de educação física da escola, né? A gente está gravando aula, passando para vocês, mas é de suma importância essa troca com o professor da escola para estar falando sobre os esportes e dando sugestões, adaptando a realidade de vocês, né? Qual a situação que pode estar fazendo. Às vezes dá para até organizar algumas situações, o professor na próprio bairro, na escola que estão lá, está fazendo, criando vídeos, links e desafios lá, tá bom? Então, o Futebol Society é originário tudo do futebol, porém, o nome Society vem de uma situação lá atrás, 1950, na década de 50, no Rio de Janeiro, que um grupo reunia para jogar um futebol, e esse grupo tinha chácara, tinha um campo que não era o campo oficial do futebol de campo. E começaram a jogar, e numa ocasião, um jornalista famoso, chamado Rui, ele falou assim, vai ter o futebol da sociedade, da alta sociedade. E o nome foi pegando, Futebol Society, que era um futebol adaptado do futebol de campo, né? E que chegou até nós hoje, passando por diversas situações. No Rio Grande do Sul se formou o futebol de 7, em São Paulo, com a situação do crescimento demográfico, os campos começaram a ser utilizados, e daí não tem tanto espaço, fez um campo menor, onde pessoas poderiam jogar. Na década de 90, próximo ano 2000, surgiram as gramas sintéticas, né? Que dá para se usar muito mais tempo, aluguel de campo, diversas situações. E daí chegou até nós hoje, e principalmente com as escolinhas, né? Quais de vocês, a grande maioria, não passou por uma escolinha desses clubes famosos, grandes escolinhas de Taubaté, campeonatos? Então, o Futebol Society nada mais é o futebol, na sua essência, condensado numa situação, num campo menor, com regras sem impedimento, né? Regras diferentes, organizado em campeonatos, em confederações. Ele é um esporte, porque ele é organizado, mas nessa formatação, né? E o Futebol Society traz uma característica, porque o piso dele, onde ia ser jogado, a grama Society, embaixo tem asfalto, a bola, ela é mais viva, então precisa ter um domínio maior, né? E grandes jogadores, como Neymar e outros, passaram por essa situação. E hoje, alguns ex-jogadores que eram do campo, têm campeonatos que são chamados showball, que são campeonatos de exibições. Não é o Futebol Society, é adaptado dentro de um espaço, 4 ou 5 jogadores, a bola não sai, mas é só para mostrar para vocês que o esporte, ele surge da necessidade, né? Hoje, com essa necessidade, a gente está fazendo um esporte em casa. Quem sabe algum desses jogos não possa se transformar num esporte no futuro, tá bom? Então, a proposta nossa para vocês é falar um pouquinho do futebol, principalmente falar da questão, porque o futebol, ele traz em si a questão cultural de um país, traz diversas formas de a gente se aprender, mas principalmente a questão do condicionamento físico, do movimentar, do mexer o corpo, do se cuidar, né? Então, a proposta é a gente fazer os gestos esportivos do futebol, e daí seria tolice minha aqui falar para vocês, faz isso, faz diversas formas, porque o brasileiro praticamente já nasce com a bola no pé e tem diversas situações para estar fazendo. A gente vai dar algumas sugestões. Nosso aluninho Miguel, novamente, que está ajudando a gente aqui a fazer, mas a gente está fazendo junto com uma escada de coordenação. Aquela escadinha que a gente pode fazer no piso ou riscar com giz, que são movimentos de agilidade, de velocidade, de flexibilidade, de movimentação, que é de suma importância nesse momento, que a gente pode estar confinado, mas a gente não pode estar parado, né? A escadinha dessa semana, vou até fazer um agradecimento à professora Ana Maria, mãe do Miguel, que ela fez junto com o Miguel de TNT. Então, bem bacana para a gente estar fazendo, não precisa riscar o chão, né? Então, a gente vai combinar nos vídeos que vamos passar, atividades, exercícios de velocidade e agilidade com movimentação típica do futebol, tá? Mais uma vez, salientando que quando a gente faz uma atividade em casa, quem recomenda, quem vê se está certo, se pode fazer, são os pais, os adultos. Não vai querer jogar no espaço que tem planta da mãe, tem vaso, tem locais que podem vir a machucar, né? Diversas situações. Então, converse com a mãe para poder estar fazendo isso com o responsável de vocês, tá bom? Então, vamos passar o vídeo. Uma escada simples, movimentação de coordenação dentro da escadinha. Ali é um espaço gramado,
né? Para lembrar o futebol, não tem como, a gente pode fazer onde tem espaço. Faz 2, 3 vezes repetição, 20, 30 segundos. Coordena. O mesmo movimento lateralmente. Isso é importante. Isso não serve só para o futebol, para todas as modalidades e para a vida da gente também, é a movimentação, tá? E sempre lembrar que é bom fazer para os dois lados. Aí um domínio de bola, uma condução de bola com ambas as pernas, alternando, né? Ambas caem de uma vez. Vídeo, vamos pôr na sequência o segundo vídeo. Lembrando, né? A quantidade de vezes, o tempo que vocês têm, o local que tem lá, converse com os pais de vocês. Mas para a idade de vocês, o 8º ano, 30 minutos por diários, ou 2, 3 vezes na semana, é o ideal, daquela suada boa, daquele condicionada, vai alterando. Essa escadinha não tem movimentos fixos, a gente vai propor na atividade que movimento, que dê uma coordenação geral, né? Sempre lembrando, faz de um lado, faz do outro lado também, perna direita na frente, perna esquerda, vai movimentando. A bola de vocês ali, ele tem uma bola. Difícil não ter uma bola em casa, mas pode fazer com bexiga, pode encher uma sacolinha com pano. Isso aí a gente dá jeito, pode ter certeza. Bola de futebol não vai deixar de ter da bola. Tá bom? O terceiro vídeo nosso, a gente já está numa quadra, né, num cimentado. Ele faz a movimentação e já faz o gesto técnico, uma continuidade, ó, trabalha perna direita, perna esquerda. Isso aí vai variando conforme é possível, o que vocês mais gostam. A gente não está, aí não é escolinha de futebol, não está procurando formar atletas, nada disso. É só dar uma opção para a gente estar fazendo alguma coisa e não ficar parado, né? Quantas e quantas vezes, na área da nossa casa, naquele espacinho que tem lá, sempre atentar pela questão da segurança, né? Hidratação. Deixa o videogame um pouquinho de lado e vamos movimentar. A escadinha agora dá para ver melhor. Muito boa sacada da professora do seu filho. E o último vídeo nosso também, que é o vídeo do... perdão, são esses 3 vídeos aqui. Então, apresentando para vocês o Futebol Society, trazemos um pouco da história e recomendamos vocês estarem fazendo as atividades, conciliando tanto o condicionamento físico como o gesto esportivo, que seja de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa, né? Novamente, lembrando da semana passada, que a gente propôs uma rotina para vocês, a gente fazer um alongamento antes, né? Preparar o corpo. No futebol, principalmente os membros inferiores, fazer depois também, se fez uma carga grande de 30, 40 minutos, né? Utilizar da melhor forma o tempo, um jogo de tabuleiro, um jogo de raciocínio. Semana passada a gente falou sobre xadrez, tem damas e tantos outros jogos, tá bom? Não deixe de interagir com o professor de vocês da escola, façam questionamentos, né? Vamos inverter um pouquinho a situação, porque vocês agora vão ser o professor de vocês lá. Então, traga questionamentos para nós, para a gente poder, junto com vocês, achar uma melhor solução. E a melhor solução para nós, nesse momento, é a gente não ficar parado, movimentar conforme é possível, fazer o nosso melhor, respeitar as regras que estão sendo pedidas de isolamento, mas a gente não vai ficar parado, tá bom? Garotada, nos vemos no próximo encontro. Um abraço.